Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. A quarta-feira passada eu também estive ministrando nessa mesma epístola, só que em outro texto, em Efésios capítulo 4, versículo 27. Mas hoje estamos aqui ministrando no capítulo 6, a partir do versículo de número 10, com outro tema, tá bom? Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Quantos estão felizes, diga glória a Deus. Aleluia. Quantos têm convicção que foram chamados para batalhar, diga aleluia. Louvado seja Deus. Que bom. Então você sabe que foi chamado para isso, tá bom? Vai nos falar assim a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus querido, aqui nós estamos na tua presença. Sabemos, Pai, que estamos vivendo tempos tenebrosos, tempos difíceis, tempos de constantes batalhas espirituais. O tema abordado nessa noite vai falar acerca disso. E tu sabes, Senhor, que não tem sido fácil, nem é fácil abordar esse tema, por causa das represálias do inimigo. Mas Deus, estamos aqui na tua dependência. Estamos aqui como igreja, Senhor, para te adorar, para receber dos altos céus a tua palavra. Pai, nesta noite seja neutralizada toda a ação do inimigo. Seja repreendido nessa noite toda a frieza espiritual, toda a batalha espiritual no mundo invisível, pelo qual não podemos ver, mas pela fé entendemos que existe. Senhor, nessa noite também, trabalha na vida dos que estão em casa. Não deixa nada roubar a atenção. Não deixa nada tirar a nossa atenção da tua palavra, Senhor. Fala conosco, Pai, nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Como bem sabemos, o tema abordado nessa noite é batalha espiritual. Amém? E sempre tenho trazido algumas mensagens relacionadas a isso. Mas por que, pastor, sempre o senhor está fazendo isso? Você está fazendo apologia ao diabo? Não. Mas entendemos uma coisa, que nós devemos saber a quem nós estamos lutando, com quem e contra quem. Existe uma batalha no mundo espiritual e físico também, que todos os dias nós temos, e não podemos descartar de maneira nenhuma
estas coisas. E já ministrei diversas vezes nesse mesmo texto, com temas diferentes, mas tratando sempre do mesmo assunto. E não diferentemente, traremos também a explanação do mesmo texto, mas com um sentido mais diferente. E algumas coisas semelhantes do que eu já preguei outrora, porque existem novos convertidos, existem pessoas que ainda não ouviram uma mensagem nesse texto. Falar de batalha espiritual é fácil, difícil é vivenciá-las, não é verdade? E o primeiro ponto que eu quero abordar acerca da batalha espiritual é exatamente nesse texto. Eu já preguei nesse texto comparando, por exemplo, com nessa armadura, está repreendido em nome de Jesus, não quer ser a palavra. A armadura aqui como a armadura de um soldado medieval, ou de uma batalha medieval. Eu já preguei algo semelhante a isto, mas hoje eu quero trazer algo diferente. Eu quero trazer mais para um lado de uma batalha ou de uma guerra, podemos dizer assim, uma guerra militar, ou estratégias militar. E analisando esse texto, primeiro ponto que nós devemos destacar, você que está em casa quiser anotar, quem estiver aqui também quiser anotar, ou se não, depois assiste a mensagem e anota todos os pontos. Mas o primeiro ponto que eu quero abordar aqui nessa mensagem é que ninguém, para quem entra, por exemplo, para quem entra em uma batalha, para quem entende, primeiro eu tenho que explicar isso, para quem entende de uma batalha militar ou de uma guerra militar, ele tem que saber dessas estratégias, ele tem que conhecer esses pontos aqui. Eu separei 4 pontos principais, e o primeiro é: ninguém entra em uma batalha sem conhecer o seu adversário. Ninguém, isso faz parte de uma estratégia militar. Toda nação ou reino que vai entrar em guerra com o seu adversário, primeiro ele deve conhecê-lo, o seu adversário. Porque se ele não conhecer, facilmente ele pode ser derrotado. Porque primeiro ele vai ou subestimá-lo, achando que vai ser fácil de derrotá-lo, ou ele vai engrandecer o adversário. Me explique isso, pastor. Um exemplo aqui: quando Israel estava na batalha com os filisteus, todas as vezes que aparecia o gigante Golias, a Bíblia diz que o exército de Israel fugia da presença dos filisteus. E no espaço de 40 dias, o gigante filisteu Golias, ele pedia que alguém do exército de Israel saísse a pelejar com ele. Quem ganhasse a peleja, o campeão, quem saísse campeão daquela peleja, seria exaltado nessa guerra. E os derrotados iriam servir a nação que havia ganhado. Mas o menino foi levar mantimento, um jovem chamado Davi. O pai dele mandou ver como é que estava a guerra, os seus irmãos na guerra. Seus irmãos eram homens de porte militar, homens treinados para a guerra. Davi não, Davi era treinado no campo, pastorear a ovelha. Mas quando ele chega lá, ele se depara diante de um gigante que estava desafiando o reino de Israel, estava desafiando o Deus de Israel. E Davi olhou para aquele gigante, nem subestimou e nem engrandeceu a ele. Me prove isso, pastor. Quando Davi olhou para o gigante, Davi não enxergou um gigante que poderia derrotá-lo fisicamente, mas Davi olhou para um Deus que é maior do que o exército dos filisteus, um Deus que é maior do que Golias. E ele disse: olha, tu vem contra mim com lança, com escudo, com espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Nós temos que aprender isso.
Quando vamos para uma peleja, nós temos que ir no nome do Senhor dos Exércitos. Mas o primeiro ponto de uma estratégia militar, de uma guerra, é necessário analisar esse primeiro ponto. Conhecer primeiro quem é o seu adversário. Mas o texto qual eu fiz a leitura aqui está falando quem é o nosso adversário. Paulo está falando verdadeiramente contra quem nós lutamos. E esse ser, ele é chamado aqui de diabo. Para quem não sabe, essa palavra diabo significa acusador. Satanás significa adversário. E nós sabemos que ele tem vários nomes. Louvado seja o nome do Senhor. João, em 1 João capítulo 5, versículo 18 e 19, João o chama de maligno. Lá em João 8, 44, Jesus chama ele de homicida, mentiroso e pai da mentira. Aleluia. É os nomes do bichinho. Lá em João capítulo 16, versículo 11, Jesus chama ele de príncipe deste mundo. Olha aí os nomes que ele tem. Lá em Efésios capítulo 2, na mesma epístola, e o versículo de número 2, Paulo vai chamar de príncipe das potestades do ar. Ou seja, príncipe dos poderes celestiais. Mas não é o céu de Deus, é do ar. Paulo ele vai falar acerca onde é essa guerra, nos lugares celestiais. Paulo também o chama de Belial, lá em 2 Coríntios capítulo 6, e versículo de número 15. Pastor, e o que é Belial? Belial é indigno, perverso e inescrupuloso. Isso é Belial. São os nomes que ele tem. Jesus, lá em João 10, capítulo 10, versículo 10, Jesus chama ele de ladrão. Então esse já é o começo para nós conhecer quem é o adversário e contra quem nós estamos lutando. Quantos estão entendendo? Diga amém. Primeira coisa, devemos entender isso. Lá em Ezequiel capítulo de número 28 e o versículo de número 12, o profeta Ezequiel, usado por Deus, vai dizer que ele tem um dos nomes, e esse nome ele era chamado aferidor de medida. Pastor, e o que é isso? Um aferidor de medida. Para quem não conhece o que é um aferidor de medida, é um instrumento que ele serve para medir ou pesar. Ele é chamado em Ezequiel capítulo 28, versículo 12, aferidor de medida. Pastor, e o que é aferidor de medida? Isso no grego o significado é modelo padrão. É necessário nós entender quem era ele lá no passado. Então ele era um modelo padrão de perfeição. Aferidor de medida é isso. Modelo padrão de perfeição e poder. Louvado seja o nome do Senhor. Mas lá também vai dizer que também ele era cheio de sabedoria. E na Bíblia, quando se fala de sabedoria, fala de capacidade de discernimento. É você ter discernimento entre o bem e o mal, entre o que é de Deus, o que não é. É discernimento entre o certo e o errado, o que pode, o que não pode. Então ele era também cheio de sabedoria. Mas também Ezequiel vai dizer também que ele era perfeito em formosura. Está lá no versículo 12 do capítulo 28 de Ezequiel. Ele era perfeito em formosura. Pensa no ser mais lindo abaixo de Deus, no céu. Se chamava esse anjo Lúcifer. Ele não era só dotado de beleza, mas ele era a própria beleza no céu. Ele é o único ser. Ele é o único ser que é chamado também em Ezequiel de querubim ungido. Na classe desses anjos, ninguém vê outro ser chamado
de anjo ungido, serafim ungido, não. É o único ser que é chamado de querubim ungido, em Ezequiel capítulo de número 28. Mas entenda uma coisa, ele era aferidor de medida, ou seja, dotado de modelo padrão, perfeição, poder, cheio de sabedoria. Mas nós vamos ver lá em Ezequiel, versículo 17 do capítulo 28, que esta sabedoria ele perdeu. Ele perdeu uma parte dela, quando ele foi expulso do céu. E a formosura, pastor? Lá no versículo de número 18 e versículo de número 19, vai dizer também que um fogo saiu do meio dele e o consumiu. Foi lançado fora do monte de Deus e ali ele perdeu também essa formosura. Mas uma coisa desses 3 itens que eu citei aqui: aferidor de medida, cheio de sabedoria, aleluia, e perfeito em formosura, uma dessas coisas ele não perdeu. O quê? Aferição de medida, ou seja, Satanás continua, ele perdeu a beleza, ele perdeu parte da sabedoria, mas ele não perdeu o poder. Pastor, então Satanás tem poder? Ele tem poder. Ele só não é todo poderoso, mas ele tem poder. Lá em Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 13, a Bíblia vai chamar ele de grande dragão vermelho. E para quem entende de mitologia grega, na mitologia chinesa, que ele é mais usado, vai entender que o dragão ele tem uma aparência, ele é uma serpente, com pés de leão, asa de águia e cauda de serpente. Para quem entende da mitologia tanto grega, chinesa, vai ver que a aparência do dragão é esta. Você já deve ter visto muito, quem assistiu aqui o Dragon Ball Z, as crianças, os jovens aqui que assistiram muito, sabe, é aquela aparência ali, né? Então, ele tem esses 3 requisitos na sua aparência, o dragão. Pastor, e o que representa essas aparências dele? Esse significado: pés de leão, asa de águia, cauda de serpente. Primeiro, o pé de leão na Bíblia representa força. Ele tem força. Amém? Ele tem força. E asas de águia, pastor, representa agilidade na Bíblia. E cauda de serpente representa sagacidade. Então ele tem essas 3 coisas. Ele tem força. Quem está entendendo, diga amém. Ele tem força, ele tem agilidade, ele é ágil quando quer fazer algo contra a vida de alguém. E ele é sagaz. Pastor, por que você está me ensinando isso? Para me causar temor, medo? Não, é para você conhecer contra quem você está lutando. Que ele não é um cachorrinho amarrado em um pé de um poste para você espancar ele todo dia, não. Não é isso. Deus deu poder à igreja para vencê-lo. Eu vou falar sobre isso aqui. Mas a gente precisa conhecer este adversário. Lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, vai dizer que ele levou após si a 1/3 parte das estrelas. Estrela aqui, na Bíblia Sagrada, significa anjos. Ele levou a 1/3 parte dos anjos com ele. Foi expulso. No versículo de número 7, vai dizer que ele tem um exército. Apocalipse 12, 7, ele tem um exército. Como assim, pastor? A Bíblia diz que batalhou o dragão, a antiga serpente, e seus anjos contra Miguel e os seus anjos. Houve uma batalha no céu. Houve uma guerra no céu. Exércitos celestiais estavam se gladiando ali, guerreando. Mas não achou mais lugar para ele no céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque no céu só pode ter um que governa, o Deus Todo-Poderoso. No céu não pode haver iniquidade, no céu não pode haver pecado, no céu não pode haver nenhum tipo de impiedade. Ele era perfeito em formosura, diz Ezequiel.
cheio de sabedoria, formosura, até o dia que foi achado nele iniquidade. E por conta disso, ele foi expulso do céu. E houve essa batalha no céu. E ele conseguiu roubar, persuadir a terça parte dos anjos. Agora imagine, pastor, era 1000 anjos? Bota mais nisso aí. Pastor, eu estou falando de bilhões de anjos. Caído ele levou com ele. Mas deixa eu também confortar teu coração. Para cada um demônio que se levanta contra a tua vida, Deus põe 3 anjos. Não que precise isso. Não que precise, porque um anjo só, a Bíblia diz lá em Apocalipse que irá amarrar Satanás por 1000 anos. Um anjo. Amém? Apocalipse, capítulo de número 12, o versículo de número 9, ele é chamado de dragão, antiga serpente e diabo. E o pior, aquele que engana todo mundo, ou seja, ele é enganador. Então preste atenção, ele engana, ele mente, ele finge. Louvado seja o nome do Senhor. E Apocalipse 12, versículo de número 12 diz que ele tem grande ira, porque sabe que tem pouco tempo. Então já dá para você conhecer um pouco de quem é o teu adversário. Quais são os atributos que ele tem? Lá em Colossenses capítulo 1, versículo de número 13, vai dizer que ele tem um reino. E aqui em Efésios capítulo de número 6, o versículo de número 12 vai dizer que o seu reino é organizado. Tem principados, potestades e hostes espirituais. Pastor, o que é principado? São príncipes, governadores. Potestades são governos dotados de poder. E hostes espirituais são exércitos que se levantam todos os dias para jogar você na lama, para tentar destruir a tua vida. Mas o sangue de Jesus tem poder. Jesus se manifestou para desfazer todas as obras de Satanás. Esse é o nosso adversário, precisamos conhecê-lo. Então, é o primeiro ponto de uma batalha espiritual ou uma estratégia militar, é conhecer quem é o adversário. É necessário, é fundamental. Nós conhecemos na atualidade que existem países que estão com mísseis armados apontados um para o outro. Mas você sabe por que nenhum chega a lançar primeiro? Porque conhece o poder de fogo do adversário. Conhece quem é o adversário. Aleluia. E o segundo ponto que nós vamos tratar aqui é que nós devemos também conhecer o seu território. Isso faz parte de uma estratégia militar. Conhecer o território do inimigo, campo de batalha, lugar onde você vai travar a peleja. Então, pastor, eu tenho que saber disso. Tem. Lá no capítulo de número 13 do livro de Números, capítulo 12, chegando no capítulo 13, nós vamos ver que Moisés ordenou 12 espias, 12 cabeças das tribos de Israel a espiar a terra de Canaã. E mandava eles ver como é que era o povo que habitava na terra, quem habitava na terra e o que tinha na terra. Você sabe o que é isso? Estratégia. Ninguém vai entrar num reino, num campo de batalha sem conhecer quem está lá. E isso a gente também tem que conhecer. Louvado seja o nome do Senhor. Isso na guerra, ela faz parte. E o campo de batalha de Satanás se chama mundo. Não é mundo planeta, mas mundo sistema. Louvado seja o nome do Senhor. E deixa eu falar aqui. Há vários níveis que Satanás... Há vários níveis que Satanás ele opera. Esse é o campo que o nosso adversário ele trabalha, o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em 1 João capítulo 5, versículo de número 19, diz que o mundo
jaz no maligno. Jesus ele diz: olha, o mundo nos aborrece porque não recebe, não conhece o Espírito Santo e nem pode recebê-lo porque não conhece. Então nós somos odiados pelo mundo porque o mundo é regido por um ser chamado diabo, Satanás, antiga serpente, Belial. Não pense você que vai ser amado pelo mundo. Ah, pastor, eu sou crente, por que o mundo me aborrece? Por que ninguém... Eu chego no meu trabalho, as pessoas às vezes me evitam, porque você é crente. Você não vai ser amado por todos, não. Amém? Os filhos das trevas não vão te amar, não, porque você é filho da luz, você é luz. Louvado seja o nome de Jesus. Então não fique triste por isso. Quais são os níveis que Satanás ele batalha no campo? Podemos assim, no campo de batalha. Pastor, como é que eu conheço o território ou campo de batalha ou mundo onde Satanás governa? Quais são os níveis? Primeiro, ele batalha em um nível individual. A batalha travada, você e ele. Quem já teve essas batalhas aqui? Quem já acordou um dia e tudo parecia que estava dando errado, era um dia mau. Paulo fala disso aqui, para que a gente possa suportar o dia mau. Você sabia que esse dia mau é o dia que ele investe? Que é um exemplo, no dia que você tira para jejuar, alguém se levanta contra ti. Alguém te aborrece. Alguém diz uma indireta, se levanta algo de um lado, se levanta algo do outro. Alguém que nem te conhece, te aborrece, te difama. Isso são batalhas no nível individual que você tem. É uma batalha travada com ele. Ele enfrenta você. Não pense que o diabo ele precisa de 100 crentes juntos para batalhar contra a tua vida. Não. Ele batalha contra você. O reino das trevas se levanta contra a tua vida individual. Segundo nível, o coletivo. Pastor, que nível é esse coletivo? Eu vou dar aqui um exemplo. A igreja. Você está pensando que nós nos reunimos para um culto como esse? As batalhas já são travadas desde manhã. Desde manhã as batalhas são travadas para que você não chegue aqui. Para que você não venha aqui dobrar teu joelho e dizer: Senhor, obrigado por chegar até aqui para te adorar. É um transporte que quebra. É alguma coisa que acontece, é uma roupa que não dá certo. É uma peleja, é uma circunstância da vida. O diabo fica trabalhando para você não chegar. A igreja enfrenta grandes batalhas no coletivo. Não só a igreja, mas quando eu falo de coletivo, a tua família também passa por batalhas travadas. Às vezes parece que está tudo bem, de repente alguém da família mudou o semblante e agora se enquadrou lá em Efésios 4, 27, deu lugar ao diabo. É o marido que estava uma belezura, passou uma noite de maravilha com você, no outro dia ele está com uma cara de bicho. É um filho que ele está uma bênção, mas no outro dia ele se acorda com um mau humor. Passa por você e não dá nem um bom dia, quanto mais pedir a bênção. São níveis de batalhas espirituais no coletivo. Dentro da tua casa, o diabo quer destruir a família. O diabo destruindo a família, ele está atingindo a igreja. Se o diabo traz um divórcio dentro da família, ele vai estar atingindo a igreja. Se o diabo coloca o filho de um crente nas drogas, ele está atingindo a igreja. Entenda que essas são as batalhas espirituais que nós enfrentamos. Terceiro nível aqui eu quero falar, a nível territorial. Pastor, o que é isso? Você sabia que existe ruas? Eu já evangelizando, já entrei em rua, que quando eu botei o pé nessa rua, eu me arrepiei do pé à cabeça. Existem casas que nós entramos e sentimos um peso tão espiritual, que se nós não sairmos ali orando, a gente sai ali, meu irmão, com o peso das costas. De tamanha é a batalha espiritual dentro daquela casa. Ou seja, há níveis de guerra também
tanto individual, coletivo, como territorial. Você sabia que tem lugar, bairro, que existe principados que dizem assim, que dizem, quem manda aqui sou eu. Uma vez se manifestou um demônio que na feitiçaria, no ocultismo, ele tem o nome de tranca-rua. Isso na linguagem dele, nós sabemos que não é o nome deles, é um nome que eles usam. Quando ele se manifestou na pessoa, ele disse que era o tranca-rua, e ele diz assim, quem manda nessa rua aqui sou eu. Quem manda nessas pessoas aqui que estão nas drogas, nas bocas de fumo, tudo é eu. São principados, potestades. Eles trabalham também a níveis territoriais. Um exemplo: Daniel orou ao Senhor, 21 dias se passaram e Daniel não tinha resposta de Deus. Mas Deus enviou a resposta no primeiro dia. Quando Deus percebeu, disse assim, peraí, que Gabriel não está voltando com a resposta que eu mandei dar ao meu servo. Quando Deus mandou saber o que era, um príncipe da Pérsia, ou seja, um demônio, um principado havia prendido o anjo mensageiro. Então Deus disse assim, peraí, porque esse anjo é anjo de mensagem, agora eu vou mandar um anjo que resolve na espada. Vai lá, Miguel, vai lá, resolve a parada. E Deus disse para Daniel, olha, desde o primeiro dia que tu atentou para mim, eu enviei o anjo para te dar resposta. Saiba de uma coisa, quando você dobra o teu joelho para orar, não pensa você que Deus não está ouvindo para mandar a resposta, mas é que nas regiões celestiais há uma batalha tão grande para você não receber a resposta de Deus. O diabo se levanta daqui, o diabo se levanta dali, e você começa a querer desanimar e diz, Senhor, que batalha é essa, que luta é essa, eu não aguento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus sempre tem a resposta para o crente. Eu posso falar outro nível aqui, nacional. A nível nacional, Satanás ele também é um campo de batalha a nível nacional. O nosso Brasil nunca enfrentou uma guerra espiritual. Estou falando aqui, nunca enfrentou uma guerra espiritual como está enfrentando hoje. Você não sabe a batalha espiritual, a cobertura espiritual que o nosso país está vivenciando. Há uma nuvem negra, há potestades, principados, hostes espirituais trabalhando contra a nossa nação, mas Deus está no controle da nossa nação. Eu acredito nisso. Você quer um exemplo? A Bíblia diz que Satanás incitou Davi a numerar os seus soldados, e por causa disso Israel recebeu punições de Deus. Estou falando de Davi. Então existem nações, você sabia que existem nações que estão trancadas por Satanás para o evangelho não entrar lá? Você sabe quem governa? Ah não, um presidente comunista. Não, meu irmão, é Satanás. É Satanás que está usando essas pessoas. A gente ficamos sabendo aí que nosso país vizinho aqui, a Venezuela, né, que tem um monte aqui no nosso país, um monte de venezuelano. Lá está sendo proibido entrar a Bíblia, pregar o evangelho, falar de Jesus, nem culto doméstico. Vizinho nosso, país comunista, vizinho nosso. Não se pode mais falar de Jesus. Não pode mais entrar com Bíblia. Os missionários foram entrar lá, foram barrados. Aqui não. Nós não queremos Jesus aqui. Quem é que não quer Jesus? O diabo. Quer um exemplo? Gadara. Gadara, ela é uma das cidades que fazem parte de uma província de
de 10 cidades, 10 cidades, por isso ela leva o nome de Decápolis. Jesus, quando ele foi atravessar o mar para chegar em Gadara, olha a ação do diabo. Se levantou uma tempestade, missionário. Se levantou uma tempestade tão grande para o barco de Jesus não chegar em Gadara, porque lá em Gadara existia um homem que levava uma legião de demônios. E quando Jesus ordenou ao mar e o vento que acalmasse, repreendeu a tempestade, você acha que essa tempestade foi Deus que levantou? Não, já era o diabo trabalhando para o barco não chegar lá. Mas quando Jesus colocou o pé em Gadara, aqueles demônios vieram e se prostraram diante da grandeza do meu Cristo e do teu Cristo. E ele disse: Jesus, tu já vieste nos atormentar antes do tempo. Jesus disse assim: qual é o teu nome? Ele disse, agora imagina, quando Jesus diz assim, qual é o teu nome? Eu imagino milhares de demônios, porque uma legião é constituída de 3.000 a 6.000 demônios. Isso numa legião romana, na numerologia romana. Agora imagina, vamos supor que ele tinha 3.000 demônios, aquele homem, porque só porcos foram 2.000 porcos, né? Então vamos supor aqui que cada porco daquele ali entrou um demônio, já tinha 2.000 demônios, né? Que quase 2.000 porcos se precipitaram no mar, porque os demônios saíram daquele homem e entraram nos porcos. Agora imagina, quando Jesus pergunta qual é o teu nome, imagina aí uma legião de demônios se gladiando para falar quem era o nome. Mas em toda legião sempre tem um maioral. O maioral falou por todos os demônios, dizendo assim: legião, porque somos muito. Jesus, ele disse: eu não quero saber se tu é 1, se tu é 1.000, se tu é 2.000, se é 3.000, estou mandando vocês saírem agora. E aquele homem que vivia nos cemitérios, se alimentando de vísceras, vivia se rasgando com pedra, andava nu, era preso em cadeias, quebrava, desmiuçava as correntes. Agora aquele homem estava vestido, estava bem liberto para a glória de Deus, aos pés de Jesus. Você sabe o que foi que eles fizeram? Ei, Jesus, nós não queremos mais você aqui. Não foi os demônios não, foi os homens. Foi os homens que disseram que não queria mais Jesus ali. Você sabe, Gadara é territorial, ali os demônios governavam aquele lugar. Mas também há um nível de campo de batalha que é o chamado regiões celestiais. Paulo, ele fala aqui que lá no versículo de número 12, na parte final do versículo, ele diz que esta batalha é nos lugares celestiais. Me prova isso também, pastor. Jó capítulo 1, Deus está fazendo uma reunião com os anjos dele, e aparece Satanás. Até então ali, Satanás tinha acesso ao lugar de Deus, aonde Deus estava se reunindo. Quando Satanás aparece, Deus diz assim: de onde vem Satanás? Ele diz: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus testifica de Jó: viste meu servo Jó, homem reto, né, íntegro, homem temente a Deus, que se desvia do mal. Aí ele vai dizer: mas também, Senhor, tu cerca o homem de bem. Serve porventura Jó em vão a ti? Tudo que Jó toca, põe a mão, o Senhor abençoa, o seu gado só multiplica, a sua família é abençoada, a sua prosperidade é grande. Mas entenda, onde é que estava Satanás? Travando uma guerra contra Jó, nas regiões celestiais e também territoriais. Esse é o campo de batalha, você tem que entender, você tem que conhecer que há campos de batalha, tanto no individual, como no coletivo, como territorial. E pensa que é um dos piores campos, não é, missionário? É o territorial. Você sabe por quê? Porque eles não querem deixar nós entrarmos. Paulo travou isso em Éfeso. Quando expulsaram Paulo de lá e disseram: vão embora, porque a nossa deusa é Diana, a deusa dos Efésios.
Esses mesmos Efésios aqui. Grande é a deusa Diana, a deusa dos Efésios. É isso que eles diziam. Paulo travou grandes batalhas territoriais, nacionais, individual. Houve momentos que Paulo ele quis ir para um determinado lugar pregar, mas o diabo impediu Paulo ir. É o diabo, estou falando de Paulo. Houve um momento que foi o Espírito Santo, mas houve um momento que foi o diabo. Ele diz, mas o diabo me impediu. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. Quem somos nós diante dele? Existem níveis de batalha e é necessário você entender que aquele campo é um campo de batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a segunda estratégia militar em uma batalha, em uma guerra militar. A terceira, pastor, é conhecer as armas do adversário. Poder de fogo. Poder de fogo. Agora imagina, eu vou colocar aqui uma nação menor, o Chile. O Chile vai lançar um míssil contra a China, o maior país do mundo? Não vai. Não vai por quê? Porque sabe que o poder de fogo, Davi, é maior. A Alemanha fica assim, olhando para a China. E olha que a Alemanha é uma das grandes potências mundial. Apesar que a Alemanha e a China é amiguinho, né? Para você entender, irmão. Você entender, é necessário em toda batalha espiritual, levando para um lado estratégico, militar, é necessário conhecer as armas do seu inimigo. Não tem como você sair com uma pistola 38 contra alguém que está com um fuzil AR-15, é que chama assim? Não tem como, irmão. Você vai dar 6 tiros e vai levar, e o teu corpo vai ficar uma peneira. Não tem como. Você tem que conhecer o poder de fogo, a arma do teu adversário. O que é que ele está usando contra você? Se a igreja, se nós não tentar entender isto, nós vamos sempre ser atingidos. Louvado seja o nome do Senhor. E o interessante aqui no versículo de número 11, se você tiver com a Bíblia aberta aqui, nós vamos aqui analisar, pelo menos, 2 ferramentas principais que Satanás usa contra a igreja, contra nós, contra o mundo. 2 armas, versículo de número 11. Paulo diz assim: revesti-vos da metade da armadura de Deus. É assim que está escrito? É? Quem está vivo, diga amém. Tem um bocado de gente viva, mas com aparência de morto. Quem está vivo, diga glória a Deus. Ó, já acordou. Ó, versículo de número 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para que isso, pastor? Eu estou revestido de toda a armadura. Primeiro, para que possais estar o que? Firmeza. Amém? Contra o que? As astutas e ciladas do diabo. São as 2 ferramentas principais que ele usa contra nós, contra os seus adversários. Vamos entender o que é astúcia. Astúcia, ela representa sagacidade, aquilo que eu falei lá no começo, esperteza e capacidade de enganar. Olha aí o que a característica que ele usa contra as astutas. Astuta é capacidade de enganar. Amém? Ele tem essa capacidade, essa sagacidade, essa esperteza. Tem gente que pensa, e o diabo é um bicho velho burro. Que conversa é essa? Lembra lá que ele era dotado, cheio de sabedoria? Ele perdeu só uma parte. Ele é astuto. Ele perdeu a sabedoria, mas a ciência ele ainda tem. Você sabia que Satanás conhece Bíblia mais do que todos os teólogos do mundo reunido? Ele conhece tanto que um cantor brasileiro chamado Raul Seixas fez uma música para ele,
dizendo que eu nasci há 10 mil anos atrás e não há nada nesse mundo que eu não saiba demais. Há quem diga que quando Raul Seixas fez essa música, ele passou 4 dias trancado dentro de um quarto, jejuando, para que Satanás o inspirasse na letra dessa música. E ele inspirou. E se você analisar, lógico, você não vai ouvir, que você é crente, mas quando você não era, você ouvia. Eu lembro de algumas coisas assim, vagamente. Ele fala desde a criação, a crucificação, a traição de Pedro, quando Pedro nega. Quem já ouviu Raul Seixas lá no passado sabe disso, né? Então o diabo, ele tem conhecimento de Bíblia. Acorda, crente, vai estudar, e o máximo que você lê a palavra de Deus e estudar, ainda vai ser pouco para ele. Ele é astuto, amém? Ele é astuto, ou seja, ele tem capacidade de enganar. Louvado seja o nome do Senhor. Astúcia é um dos seus atributos, a esperteza. Amém? Ele engana. Paulo estava lá, capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Paulo estava lá. Deixa eu ver esse texto aqui. Atos 16. Estou tentando aqui só me lembrar o nome da cidade. Lá onde ele converteu Lídia. Me veio à memória esse texto aqui. Não estava lá no meu sermão não, mas me veio aqui à memória esse texto. Pronto, Filipe. Paulo estava em Filipe, e que é uma das cidades da Macedônia, né? Paulo teve uma visão que um varão da Macedônia disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando Paulo chega lá, Paulo começa a procurar cantos para fazer oração. Paulo, ele prega para algumas mulheres que estavam próximo ali um rio. Se converte várias mulheres, uma mulher chamada Lídia se converte, ela toda a sua casa. E aí Paulo começa a ganhar pessoas para Jesus ali. Mas todas as vezes uma jovem, quando via Paulo passando e o seu companheiro, Paulo e Silas, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, elas diziam assim: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos dos Deus Altíssimo. A mulher tinha um espírito de adivinhação, estava falando isso incomodou Paulo. Olha a sagacidade, eu estou dando aqui um exemplo de sagacidade. Olha a sagacidade. Se Paulo fosse aqueles crentes que enchem o peito e a bola e diz assim: eu sou o cara, né? Estão reconhecendo que eu sou mesmo servo do Deus Altíssimo. Não, Paulo olhou para ela e viu que estava por trás dela e disse assim: eu te conheço, tu és sagaz. Tu tenta enganar outro, mas a mim não. Sai dela em nome de Jesus. E o espírito maligno saiu daquela jovem que dava lucros aos seus senhores pela sua adivinhação. Ele é enganador, irmão. Certa vez numa obra, eu queria ter tempo para terminar essa palavra, tem tanta coisa aqui. E uma vez, em uma obra de libertação, louvado seja o nome do Senhor, se manifestou um demônio. E aquele demônio estava dizendo que era um parente de uma pessoa que havia morrido. Eu sou irmã de fulano, quero vela, quero reza. Ele nunca pede oração, ele pede reza. Ele nunca pede para ler a Bíblia, ele pede vela. Você sabe por quê? Porque isso aí não espanta demônio, irmão. Amém? Que espanta demônio é oração, é jejum, é palavra. E eu disse: cala a boca, e agora? Porque tinha umas pessoas que já estavam quase pegando um terço. E eu não entrevisto o demônio. O demônio não é para se entrevistar. Por quê? Porque ele é pai da mentira, ele pode mentir. Ele mente. Eu disse assim: cala a boca, porque eu sei quem tu é. E não é que o bicho velho falou e disse assim: nós somos mesmo, somos isso e somos 3. Viemos para acabar com a tua vida, mas não deu certo porque tu estava lá na igreja orando. E eu peguei essa pessoa aqui. E eu tenho prova disso, meu filho e a minha esposa. Eu vinha chegando da igreja, irmão, e eu vi a pessoa se demoniou na hora.
dizendo que era espírito familiar. Mas Deus, eu disse, novo convertido, pensa que novo convertido, meu irmão, né? Novo convertido, né? Eu disse, eu rasgo essa Bíblia se aí não for demônio. E é pedindo remédio. Eles vão orar porque vai se manifestar demônio. E era demônio. Aleluia. Ele é mentiroso. Segundo, a cilada. E o que é cilada? Louvado seja o nome do Senhor. Para quem já trabalhou muito com negócio de armadilha em pescaria, em caça, sabe que isso é cilada, né? Alguém aqui já aprendeu quando era menino fazer arapuca para pegar passarinho, né? Ou armar aqueles objetos para pegar peixe, isso é cilada, é armadilha. Cilada é local aonde se prepara a armadilha. E a armadilha serve para quê? Para segurar a presa e depois matá-la. Você está entendendo? Diga amém. Então ele tem esses dois atributos: astúcia e cilada. Ou seja, astúcia, sagacidade, esperteza, capacidade de enganar. Ele engana. Cilada, local para segurar a presa, armadilha, ferramenta para prender e matar. Louvado seja o nome do Senhor. Olha as ferramentas do diabo. Pastor, mas eu estou vivo até hoje. Mas tem gente que está vivo só fisicamente, mas espiritualmente já foi preso e está morto. Você sabia disso? Quando eu vejo o crente em roda de baralho, jogando baralho apostado, eu digo, meu Deus, o diabo ali já matou faz tempo, né? Matou faz tempo. Quando a gente vê crente vendo pornografia, diante de pornografia, vídeos, filmes, o diabo armou a armadilha e já pegou aquela presa. Ele está preso. O diabo armou, está preso, só falta o quê? Matar. Primeiro, já morreu espiritualmente, só falta morrer agora fisicamente. E ele mata mesmo. O diabo mata fisicamente. Amém? Além dessas duas coisas, nós sabemos que lá em João capítulo 10, versículo 10, ele é chamado de ladrão. E ele tem 3 pilares que nós devemos ressaltar. O que é que esse ladrão aqui ele faz? Primeiro ele rouba, depois ele mata e destrói. São as funções dele: matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Você tem que conhecer as ferramentas que ele usa para destruir a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E o mundo também. Aleluia. Eu tenho 10 minutos, eu vou tentar terminar aqui essa palavra. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Quarto ponto: aprenda a vencê-lo. Louvado seja Deus. Aprendendo a vencê-lo. Primeira coisa que eu tenho que aprender, né? São as 3 principais estratégias militar. A primeira, eu estava fazendo uma pesquisa. Eu não entendo nada assim muito de guerra assim militar, mas eu fiz uma pesquisa em cima disso. São 3 grandes fatores que em uma estratégia militar, 3 principais estratégias, né, em uma guerra militar, que elas devem ser observadas. A primeira é a ofensiva. Segunda, defensiva. Terceira é proteger, ou seja, cuidar dos suprimentos. Isso é fundamental numa guerra. Numa guerra você tem que saber atacar, se defender e guardar os suprimentos, senão você morre bem ligeirinho. Para quem entende de estratégia militar, sabe que isso aí é fundamental numa guerra. Amém? Exércitos morreram na guerra do Vietnã simplesmente porque os seus suprimentos alimentares foram destruídos e saqueados. Morreram de fome. Não morreram de bala, mas morreram de fome. Amém? Então nós devemos saber dessas 3 coisas em uma guerra. Primeiro, saber atacar.
Você tem que saber atacar, você tem que saber se defender, e você tem que saber guardar os suprimentos na guerra. Como isso também vale no mundo espiritual, pastor? Sim, principalmente no mundo espiritual. Aleluia. Primeira coisa, na ofensiva, ou seja, no ataque, você tem que entender uma coisa, que o teu poder de fogo, de ataque, tem que ser maior do que a defesa do inimigo. Me dê um exemplo aqui, pastor. Os filhos de Seva, sumo sacerdote, um dos sacerdotes. Eu te conjuro em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Os demônios olharam para ele e disseram assim: eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas quem são vocês? A Bíblia vai dizer que a peia foi tão grande que nus eles saíram de diante da presença de Satanás. Levaram uma peia dos demônios que não foram pequena. Todo mundo sabe, conhece esse texto lá em Atos dos Apóstolos. Ele conhecia Jesus, conhecia Paulo, que pregava sobre Jesus, mas ele não conhecia. Então você tem que entender uma coisa, que o teu poder de ataque tem que ser maior do que a da defesa do teu adversário. Se você não, cai prostrado diante dele. Tem muita gente dizendo assim: está amarrado, Satanás, está amarrado. Não, é para repreender, não é para amarrar ele não. Amém? Se a pessoa está endemoniada, vai dizer: está amarrado, Satanás. Ele vai amarrar o Satanás na pessoa, né? Não, está repreendido, vai embora, deixa essa vida em nome de Jesus. Aprenda. Escute uma coisa. Para atacar, você tem que estar preparado. Amém? Eu já vi pastores, eu estou falando de pastores, sendo envergonhado pelo diabo em expulsar um demônio. Quando o pastor foi colocar a mão e disse assim: saia em nome de Jesus, o demônio olhou para o pastor e disse assim: quem é você que faz isso, isso e mais aquilo? Que autoridade você tem para querer me expulsar? Se você faz isso e mais aquilo, a tua vida está assim. O demônio assim: cai fora, porque eu te conheço. Poder de ataque estava corrompido. Amém? Estava corrompido. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos entender essas três principais estratégias militares e trazer isso para o mundo espiritual. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 4, Paulo vai dizer: porque as armas da nossa milícia, aleluia, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Primeira coisa que você tem que entender, é igual o irmão que foi expulsar o demônio da pessoa lá. Te repreende, em nome de Jesus, sai, capiroto, chifrudo. Irmão, não tinha oração, não tinha grito, e clamava, e gritava, e gemia, e o diabo só ria da cara dele. Você sabe o que ele fez? Já sei como é que eu vou te expulsar. Pegou a Bíblia, rebolou no demônio, o demônio pegou a Bíblia, começou a rasgar as páginas e comer, porque ele achava que a Bíblia ia expulsar o demônio sozinho, já que ele não tinha autoridade. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do diabo. As tuas armas não são carnais, as armas da igreja é espiritual. Alguém vem contra a tua vida, tu vai para o joelho. Alguém te difama, tu vai para o joelho, tu vai para o jejum, tu vai para a palavra, tu vence. As tuas armas não são carnais. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, são contra principados, potestades, hostes espirituais, é contra o reino tenebroso das trevas. Louvado seja o nome de Jesus. Segunda, a defensiva. Nessa estratégia defensiva, o foco é fechar todos os acessos e as brechas para que o exército do inimigo não entre. É guardar a retaguarda. Para quem entende de guerra, sabe que existe a linha de frente,
Qual é a linha de frente? São os primeiros a matar ou a morrer, né? É a primeira fileira que vai ao confronto direto, guerra, batalha. Quem já viu muito filme aí medieval, filme de guerra, entende, sabe o que eu estou falando. É a primeira vai lá, o grupo, a fileira de ataque, vai, contra, confronto, guerra lá, espada, está batalhando. Atrás está a retaguarda. A retaguarda, quem está à frente, ele tem que fechar as brechas, os locais de acesso para não entrar o reino do inimigo. Você sabe o que é que eu aprendo isso no mundo espiritual? Fecha as brechas que Satanás tem acesso para invadir o teu território. Fecha as brechas que o diabo tem para alcançar a tua casa, a tua família, o teu trabalho, a tua vida espiritual. O momento que tu tinha de leitura da palavra, tu deixa a Bíblia de lado e agora vai para as redes sociais, está abrindo brecha. O tempo que tu tinha para orar, agora tu não ora mais, tu vai lá para o videogame, está deixando brecha. O momento que tu lia a palavra, que tu tinha um momento de devocional, tu está deixando, vai assistir a novela, a brecha está abrindo. Amém? As trincheiras estão sendo abertas, as lacunas estão sendo abertas, Satanás está ganhando território, a linha de frente está morrendo e a retaguarda está prestes a morrer. Você está prestes a perder a guerra, meu filho. Aprenda a lutar. O mundo espiritual é uma batalha, é uma luta. Nós devemos saber batalhar contra o reino do inimigo. O terceiro ponto é guardar os suprimentos. Pastor, como assim? Isso no mundo espiritual. Qual é o suprimento do crente? Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: palavra. Diga para ele assim: irmão, está aqui o nosso alimento. Palavra é suprimento. Se você não souber guardar o suprimento, você vai morrer. Suprimento na guerra militar é água, comida e medicamentos. Então isso é suprimentos. Isso serve para preservar o exército. Lá em João capítulo 6, versículo 57, Jesus diz assim: assim quem de mim se alimenta, na parte B, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Quem quer viver por Jesus aqui, levanta a mão. Pois se alimenta dele. Se alimenta de Jesus todos os dias. Todos os dias come esta palavra, vivencia essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor, mastiga esta palavra, louvado seja o nome do Senhor. Lá em João 4, versículo 14, Jesus, a parte B, Jesus diz assim: mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais tornará a ter sede. Jesus é a comida, é o pão vivo que desceu do céu, mas Jesus também é a água que sacia a sede. E Jesus também é o remédio que cura, que liberta, que transforma. Aprenda a guerrear, aprenda a batalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Para encerrar, é necessário você entender isso. E isso a gente vence primeiro com a palavra de Deus, com a oração e com a vigilância. Amém? Paulo, ele diz assim, no versículo de número 17. Glória a Deus, estou procurando aqui, irmão. Versículo de número 17. Ele fala sobre a espada do Espírito. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a espada do Espírito, a palavra de Deus, ela é uma arma tanto de ataque como de defesa. Amém? Satanás atacou Jesus com a palavra: se tu é o filho de Deus, ordena essas pedras que se tornem pão, transforme em pão. Jesus se defendeu com a palavra, diz assim: também está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele também novamente pega a espada e ataca Jesus, dizendo: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que tu não tropece com teu pé em pedra alguma. Jesus disse: também está escrito. Jesus se defendeu com a palavra.
também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele não se conforma, ataca Jesus de novo e diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus recita a palavra dizendo: também está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus, e só a Ele servirá. Não é a Maria, não é a Pedro, não é a pastor, não é a padre. Servirá e adorará somente a Deus. Arma de ataque, arma de defesa. Amém? Oração. Agora imagina, irmão, um crente que não ora. Crente que não gosta de oração. Porque Paulo está dizendo aqui no versículo 18: orando bem pouquinho tempo. É isso que Paulo está dizendo? Quem está acompanhando? Orando bem pouquinho tempo, é isso? Orando em todo o tempo, com toda a súplica, no Espírito, e deixando de vigiar. É assim que está escrito? Não. E vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você aprender isso, se você aprender o que foi passado aqui, você vai ter grande êxito. Conheça teu inimigo. Segundo, conheça o campo de batalha, as armas que ele usa, poder de fogo, mas também saiba como se defender dele. Você sabe qual é o maior problema de muito crente? Que só sabe atacar. Ele vai para a oração, ataca, né? No ciclo de oração cai alguém endemoniado, ele ataca, sai em nome de Jesus, tal, o demônio vai. Mas a sua defesa está fragilizada. Ele não ora, ele não lê Bíblia, ele não jejuma, a defesa está fragilizada. Amém? Os suprimentos estão faltando, porque ele não lê mais palavra, não se alimenta e não bebe dessa água. Está fragilizado. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: irmão, ou irmã, aprenda a atacar. Fala bem alto aí. Aprenda a atacar, a se defender e guardar o mantimento. Fala mais uma vez, irmão ou irmã, aprenda a atacar. Diz assim: acorda, irmão, aprende a atacar. Tu tem uma batalha. Tem gente que é tão desanimada assim: aprende a atacar, irmã, viu? Aí o diabo fica rindo, diz assim: olha, se desanimado desse jeito para falar pro irmão, tá dizendo que aprende a atacar, imagine a mim. Diz assim: irmão, acorda, aprende a atacar. Diga: aprenda a atacar. Aprenda a se defender, mas guarda o mantimento. Guarda o mantimento. Está aqui o depósito. Paulo guardou o depósito, a fé, a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Traz a planilha aí para me ver os pedidos de oração na. Quantos precisam de oração nessa noite? Glória a Deus. Irmãos, eu sei que o horário passou um pouquinho, eu nem posso passar, já era para ter terminado. Mas às vezes existem níveis de batalhas espirituais tão grandes, que parece que aquele dia você está assim mesmo. Mas eu quero dizer que são nesses dias que Deus vai te levantar para vencer essas batalhas. O diabo não vai destruir a tua casa, não vai destruir a tua família, não vai destruir o teu trabalho, a tua fé. Creia nisso, creia. Aleluia. Pedido de oração aqui pelo William e toda a família. Pedido de oração pela casa do Igecildo. Pedido de oração também pelo Ricardo, que é esposo da Edinha. Amém? Vamos orar. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus, maravilhoso, eterno Pai, Deus soberano, Deus maravilhoso, nós estamos aqui aprendendo, Senhor, destas batalhas. E há dias, Senhor, que as batalhas são tão travadas que parece que não vai ter fim.
O poder de fogo do inimigo é tão grande, Senhor, que parece que as nossas trincheiras, o nosso escudo não vai suportar os ataques. Mas, Senhor, temos um Deus que é o nosso escudo. Temos a fé, temos a couraça da justiça, temos o capacete da salvação. Os nossos lombos estão cingidos com a verdade, os nossos pés estão calçados na preparação do evangelho da paz. Temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Temos a oração, a vigilância. Estamos na tua dependência. Temos um Deus que não perde, um Deus que peleja por nós. Pai, nessa noite eu quero te apresentar todas as famílias, Senhor, que estão passando problemas, dificuldade com essa enfermidade. Família do William, quero te apresentar, Senhor, também a dona Maria José. Meu Deus, visita ela naquele leito, Senhor, trazendo a cura. Levanta, Senhor, ela, dando a saúde. Ó Deus querido e Deus amado, tantas e tantas pessoas que perderam seus entes queridos, vem confortar, vem dar força, vem dar ânimo para se manter de pé. Perderam uma peleja, mas não perderam a guerra. Ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus, nós repreendemos todos os espíritos malignos que tentam contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a igreja, contra o ministério, contra o nosso Brasil, contra o nosso Ceará, contra a nossa cidade. Nós ordenamos pelo poder do nome de Jesus que toda potestade, toda ordem espiritual, todo principado venha cair por terra, venha ser repreendido em nome de Jesus. Demônios territoriais, demônios que agem no individual, no coletivo, no nacional, nas regiões celestiais, nós repreendemos como igreja. A tua palavra diz que o Senhor nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu te apresento cada lar, cada casa, a família do irmão Gessildo. Eu te apresento, Senhor, todos os pedidos de orações, o esposo da irmã Edinha, o Ricardo. Meu Deus querido, faz uma obra na vida dessas pessoas. Meu Deus, alcança a vida dessas pessoas. Pai, no nome de Jesus, abençoa toda a tua igreja. Repreende todo mal dentro dessa casa, espírito de enfermidade, espírito da miséria, espírito que leva à pornografia, ao pecado, à destruição. Pai, nessa noite nós repreendemos toda obra de bruxaria, repreendemos nessa noite todo o poder das trevas nesse lugar. Meu Pai querido, toda seta de Satanás venha ser destruída pelo poder do nome de Jesus. Espírito da depressão, espírito do pânico, espírito maligno que age na ansiedade, nós repreendemos em nome de Jesus. É no nome poderoso de Jesus Cristo. Ô Espírito Santo, sabemos que a peleja é grande, mas Tu está no controle dessa peleja, Senhor. Tu está conosco e nós venceremos, porque maior o que está conosco do que o que está no mundo. Assim, meu Deus, abençoa todo o Teu povo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, amém. Aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, toda a liderança da igreja, obreiros, líder de departamento, toda a liderança da igreja, nós teremos aí um treinamento para toda a liderança, tá bom? Então, toda a liderança não está, como é que eu posso dizer, não está convidada, está convocada
E nós estamos com o material. Pode desligar, viu, Nardo?